A história de Gideão e os 300 uns. Nos tempos bíblicos, quando os israelitas haviam se afastado de Deus, ele permitiu que fossem oprimidos pelos midianitas por 7 anos. Os midianitas invadiam as terras dos israelitas, destruindo suas colheitas e deixando-os em grande pobreza. Nesse período de grande tribulação, o povo clamou a Deus por socorro. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a um homem chamado Gideão, que estava escondido em uma prensa de vinho, debulhando trigo para escondê-lo dos midianitas. O anjo disse-lhe: "O Senhor está contigo, ó homem valoroso." Juízes 6:12. Gideão ficou surpreso, pois não se via como um homem valoroso, mas sim como o menor da sua família, de uma tribo insignificante. No entanto, Deus o havia escolhido para ser o libertador de Israel. A escolha de Gideão por Deus. Deus disse a Gideão: "Vai com esta tua força e salvarás Israel da mão dos midianitas. Não sou eu que te envio?" Juízes 6:14. Gideão ficou relutante, questionando sua capacidade e a possibilidade de Deus realmente estar com ele. Ele pediu um sinal para ter certeza de que Deus o estava chamando. Gideão preparou uma oferta e a apresentou ao anjo, que a consumiu com fogo, confirmando assim a sua missão. Ainda assim, Gideão precisava de mais confirmação. Ele pediu a Deus que colocasse um velo de lã no chão e que, se pela manhã, o velo estivesse molhado com orvalho, enquanto o chão ao redor estivesse seco, isso seria um sinal de que Deus o estava enviando. E assim aconteceu. Então Gideão pediu que fosse o contrário, que o velo ficasse seco e o chão molhado. E novamente Deus confirmou o seu chamado. A escolha dos soldados. Deus instruiu Gideão a convocar o povo para a batalha contra os midianitas. 32.000 homens responderam ao chamado. No entanto, Deus disse a Gideão que esse exército era grande demais, pois ele queria que o povo entendesse que a vitória viria por sua mão, e não pela força do exército. Então, Deus ordenou que Gideão fizesse uma seleção entre os homens. Primeiro, Gideão pediu que todos os que tivessem medo se retirassem. E 22.000 homens o fizeram. Então, Deus instruiu Gideão a levar os homens até a água e observar como eles beberiam. Aqueles que se ajoelhassem para beber foram dispensados, restando apenas 300 homens que beberam água levando a mão à boca. Esses foram os escolhidos por Deus para a batalha. A vitória de Gideão. Com apenas 300 homens, Gideão se preparou para enfrentar o exército dos midianitas, que era numeroso como gafanhotos. Deus instruiu Gideão a atacar os midianitas durante a noite, dividindo seus homens em 3 grupos. Cada grupo recebeu uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro do cântaro. Na hora marcada, os homens de Gideão rodearam o acampamento inimigo, quebraram os cântaros, revelando as tochas e tocaram as trombetas gritando: "Pela espada do Senhor e de Gideão." Juízes 7:20. Os midianitas, surpreendidos e aterrorizados pelo barulho das trombetas, das tochas e dos gritos, entraram em pânico e começaram a atacar uns aos outros, pensando que estavam sendo atacados por um grande exército. No caos, fugiram em debandada, sendo perseguidos pelos 300 homens de Gideão. A vitória foi completa. 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb, foram capturados e mortos. Outros líderes midianitas, Zebá e Zalmuna, também foram derrotados. Assim, Deus libertou Israel das mãos dos midianitas por meio de Gideão e de seu pequeno exército. O significado da história de Gideão. A história de Gideão nos ensina importantes lições sobre a atuação de Deus em nossas vidas. Deus escolhe os fracos e insignificantes para realizar seus propósitos. Gideão se via como o menor da sua família, mas Deus o escolheu para ser o libertador de Israel. Isso nos mostra que Deus não depende da nossa força ou habilidade, mas da sua própria soberania e poder. Deus confirma seu chamado. Gideão precisou de sinais e provas para ter certeza de que Deus o estava chamando, e Deus atendeu a seus pedidos. Isso nos ensina a buscar a confirmação de Deus em nossas vidas, pois Ele deseja que tenhamos confiança em seu chamado. Deus reduz o número de combatentes para que sua glória seja manifestada. Deus reduziu o exército de Gideão
de 32.000 para apenas 300 homens, para que a vitória fosse claramente atribuída a ele e não à força do exército. Isso nos mostra que Deus não precisa de grandes números ou de nossa própria força para realizar seus propósitos. Deus usa meios simples e inesperados para alcançar seus objetivos. A estratégia de Gideão, com trombetas, tochas e cântaros, parecia improvável, mas foi eficaz porque Deus a planejou. Isso nos ensina a confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles parecem ser fracos ou incomuns, aplicando a história de Gideão em nossas vidas. Assim como Deus escolheu Gideão, Ele também nos escolhe, mesmo que nos vejamos como fracos ou insignificantes. Devemos confiar que Deus tem um propósito para nossas vidas e que Ele nos capacitará para cumpri-lo. Assim como Gideão buscou a confirmação de Deus, também devemos buscar a orientação e a confirmação divina em nossas decisões e em nosso chamado. Deus deseja que tenhamos certeza de Sua vontade para nossas vidas. Quando enfrentamos desafios e obstáculos, devemos lembrar que Deus não precisa de nossa força ou de grandes números para realizar seus propósitos. Ele pode usar meios simples e inesperados para alcançar seus objetivos. Cabe a nós confiarmos em Sua soberania e em seu poder. A história de Gideão nos inspira a sermos obedientes a Deus, mesmo quando seus planos parecem improváveis ou difíceis. Devemos estar dispostos a seguir sua liderança, sabendo que Ele é capaz de realizar suas promessas e de nos dar a vitória, não pela nossa própria força, mas pela sua. Ao aplicarmos os ensinamentos da história de Gideão em nossas vidas, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, assim como Ele esteve com Gideão. Ele nos capacitará e nos usará para cumprir seus propósitos. Confiança em Deus em tempos de dificuldade. Assim como os israelitas enfrentaram a opressão dos midianitas, nós também podemos passar por momentos de dificuldade e tribulação em nossas vidas, seja uma crise financeira, um problema de saúde, um relacionamento em conflito ou qualquer outro desafio. A história de Gideão nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Assim como os israelitas clamaram a Deus por socorro, nós também devemos levar nossas preocupações a Ele em oração. Deus pode usar essas situações difíceis para nos aproximar dele e para revelar seu plano e sua provisão em nossas vidas. Coragem para enfrentar os desafios. Gideão inicialmente se viu como o menor da sua família e questionou sua capacidade de liderar o povo. No entanto, Deus o fortaleceu e o capacitou para a tarefa. Da mesma forma, quando Deus nos chama para algo, Ele nos dará a coragem e a força necessárias para enfrentar os desafios. Assim como Gideão recebeu sinais de confirmação de Deus, nós também podemos buscar a orientação divina e a confirmação de seu chamado em nossas vidas. Isso nos ajudará a ter confiança e a seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Dependência do poder de Deus, não da nossa própria força. A redução do exército de Gideão demonstra que Deus não precisa de nossa própria força ou habilidade para realizar seus propósitos. Ele pode usar meios simples e inesperados para alcançar seus objetivos. Da mesma forma, em nossas vidas, não devemos confiar em nossa própria força ou em nossos próprios recursos. Devemos depender do poder e da provisão de Deus, sabendo que Ele é capaz de realizar suas promessas, mesmo quando as circunstâncias pareçam impossíveis. Obediência e disposição para seguir Deus. A disposição de Gideão em obedecer a Deus, mesmo quando seus planos pareciam improváveis, é um exemplo inspirador para nós. Devemos estar dispostos a seguir a liderança de Deus, mesmo quando seus caminhos não fazem sentido para nós. Quando obedecemos a Deus e confiamos em seu plano, Ele pode nos usar de maneiras surpreendentes para cumprir seus propósitos. Assim como Gideão e seus 300 homens alcançaram a vitória, Deus pode nos dar a vitória em nossas próprias batalhas, não pela nossa força, mas pela sua. Conclusão. A história de Gideão nos ensina importantes lições sobre a atuação de Deus em nossas vidas. Ela nos inspira a confiar em Deus, a buscar sua confirmação, a depender de seu poder e a obedecer à sua liderança, mesmo quando seus planos parecem improváveis. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos ter a certeza de que Deus está conosco
e que ele pode usar até mesmo os mais fracos e insignificantes para realizar seus propósitos gloriosos.